canceriano vai com muita sede, vai com muita fé, infelizmente, ou infelizmente, enfim, talvez seja uma lição de câncer, né? Aprender a lidar com essas questões de relacionamento e de equilíbrio com o emocional. Mas aqui vem falando claramente sobre um planejamento, ou um sonho, ou alguma coisa que realmente eu percebo que não é o momento agora de você acreditar 100% nesse planejamento. De repente você pensou em fazer noivar, casar, e aí as coisas não saíram exatamente do jeito que você está planejando, tá? Saiu aqui na runa novamente, confirmando a Otila, tá? Saiu aqui para vocês a runa Otila, tá? Otila fala novamente, como eu falei, de posses, de herança, materialização das coisas fluindo para que vocês adquiram mais bens, mais posse de vocês mesmos, que vocês fiquem mais arraigados assim dentro de uma determinação, criem base forte, firme para alguma coisa. É para algum movimento futuro, tá? Aqui mais uma vez, por que é movimento futuro, pessoal? Otila, ela lida com a questão da casa, do lar de vocês, né? Mas principalmente do lar e dos valores internos, sabe, pessoal? Da herança, aquilo que você herdou, que tem como verdade, que tem como princípio, que tem como coisas que as pessoas da tua família te passaram, assim, sabe? E que isso te dá uma base firme para você atravessar questões aí ligadas também à tua família. Aqui a Runa vem falando a respeito, Mansus, né? Vem falando mais uma vez, confirmando a questão da comunicação de vocês, tá, cancerianos? Cuidado com a comunicação, com o que vocês ouvem, com o que vocês falam. Se vocês não tiverem certeza, melhor que não digam, tá? Deixe para uma próxima vez, converse depois, ou analise melhor antes de falar. Preste atenção de quais fontes está vindo aquela informação, tá? Se aquilo realmente vai fazer bem para você ou para quem está trocando ideias com vocês, tá? E Hágalas aqui, tá, pessoal, também reforçando aqui a ideia de que coisas devem ser deixadas aí para trás e coisas vão acontecer no futuro, com o tempo. Olha, o que eu vejo aqui, sinceramente, é que há situações que, no momento, dentro das relações, para alguns cancerianos e cancerianas, dentro de algumas relações afetivas, não está favorável para que vocês invistam tantos planejamentos, nos sonhos ou depositem assim toda a fé e fogo agora, a fé e fogo, a todos os sonhos e os planejamentos nesse mês de maio, ou de repente vocês estarem tristes aí porque algo não saiu dentro do planejamento de vocês ou daquilo que vocês almejaram para o mês de maio, tá? Mas aqui vem falando, não se mantenham tristes, não entrem na energia da tristeza, da melancolia, do desamparo. Acreditem, com Lagos, lá no começo da runa, né, falando a respeito para vocês acreditarem na fluidez e na fluência da vida. Que tudo existe um processo natural e que há oportunidade futura para que vocês se planeje, se programe e se realize melhor lá para frente. Não há exatamente agora um potencial de aflorar aquilo que você está planejando, desejando. Eu vejo assim, é como se você fosse tentar plantar algo em solo que não está fértil para receber essa semente ainda, tá? E aí, futuramente, com o tempo e o amadurecimento, né, que Hágala traz aí a questão de repensar dentro de uma base,
John Tiller, né, que fala a respeito de base firme, sólida, pé no chão, tá? Para que isso se realize no futuro, mas não alimenta a tristeza, não alimenta a melancolia, tá? Não alimenta uma coisa assim, um sentimento que eu vejo aqui, que vocês podem alimentar, um sentimento de que as coisas que vocês planejam ou sonham, está vivendo isso, né? No campo afetivo ou nas relações de família de vocês, nunca dão certo, nunca é do jeito que vocês... Coleção. Combate os 7 sinais de danos ao cabelo, escuro melhor. Coleção. Olá, meus amigos de câncer, ou caranguejo, como é chamado em Portugal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, aqui é a Patrícia, seja bem-vindo ao meu canal Despertar da Lilith. Vou pedindo logo desculpas para quem sabe que eu estou super atrasada na leitura de abril. Minha internet não está boa, estou rezando para que ela não caia enquanto eu estiver gravando o vídeo, porque aconteceu na leitura de touro, que eu tinha feito no final de março. E, é claro, tive outros probleminhas também, inclusive até minha de saúde, mas não foi coronavírus, saiu a aranha correndo no meu olho, eu fiquei sem enxergar por uns dias, mas graças a Deus, e eu estou com esperanças de que essa leitura consiga ser gravada por completo, porque até agora está dando certo. Então, vamos rezar. Galera, essa leitura vai ser para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Câncer, vai ser para as 2 últimas semanas de abril. Eu estou usando esse baralho, tá? Para quem gosta de saber, The Good Tarot, de Collect Baron Reed, tá? E, é claro, no final é sempre cartas. Então, quais são as mensagens para os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente nessas 2 últimas semanas do mês de abril de 2020? Ok, 3 de ouros invertido, ou de cabeça para baixo, como alguém entende. 2 de ouros de cabeça para cima. Rei de ouros de cabeça para cima. 7 de espadas de cabeça para baixo. A estrela de cabeça para baixo. A imperatriz de cabeça para cima. 7 de copas de cabeça para cima. E o valete de ouros de cabeça para baixo. Tem muitas cartas do elemento terra aqui, tá? Elemento terra está associado com os signos touro, capricórnio e virgem. E também tem a ver com coisas relacionadas a dinheiro, trabalho, bens materiais, propriedades. Tudo aquilo que é tangível, dá para tocar, que seja de longo termo, que dê segurança. Pelo que eu estou vendo aqui, como a gente tem 1, 2, 3, 4, e somente 2 vieram de cabeça para cima, alguns de vocês podem estar preocupados com o trabalho, tá? Porque o 3 de ouros, ele representa trabalho, trabalhando em equipe, né? Em algumas situações, vamos supor que numa família 3 pessoas trabalhem e 3 pessoas tragam dinheiro para dentro de casa. Alguma coisa pode acontecer com uma dessas pessoas e por isso que somente 2 vão estar trazendo dinheiro dentro de casa. A gente sabe que muita gente está perdendo emprego, né? Por causa da pandemia e da quarentena, essas coisas todas. Então, pode ser que alguém aí receba uma mensagem, alguém da família, alguém do grupo, sei lá, e essa pessoa não consiga receber mais dinheiro, né? E aí vão ficar somente 2 pessoas trabalhando, trazendo dinheiro dentro de casa. No TikTok, convide um amigo. Você pode ganhar R$100 ou mais. Então, convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Isso se aplica em várias situações.
tá? Pode ser pessoas da família, pode ser pessoas que dividem uma casa, um apartamento. Independente do que seja aqui, alguém ali, alguma equipe de trabalho pode ser desmanchada ou alguém está se recusando a fazer o esforço para trabalhar como uma equipe, tá? Então, é claro que isso vai se encaixar em várias situações diferentes. Pode até ser, vamos supor, um relacionamento amoroso, tá? E aí, a pessoa, o casal, alguém nesse meio, né, na relação, não quer fazer a parte dela, digamos assim, para ajudar no futuro da relação, digamos assim. Se for em caso de família, também é a mesma coisa. Alguém aí pode não estar fazendo a parte dela, entendeu? O 2 de ouros é uma carta de escolhas. Toda a carta de número 2 fala de escolhas, tá? A escolha aqui está relacionada com aquelas coisas que eu mencionei no início da leitura, né? Dinheiro, conta para pagar. Muitas pessoas, por exemplo, ficam com menos dinheiro, né, entrando por causa dessa quarentena, e aí a pessoa pode se ver numa situação onde ela tem que ela tem duas contas para pagar, mas só tem o dinheiro de pagar uma, então ela vai ter que fazer um malabarismo, digamos assim, de escolher o que ela vai pagar, né? Qual será a prioridade. Acabei de abrir novas vagas.
Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu superior para que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Agora, apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que cele e proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensos e aos meus amparadores crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação aos impostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original e que seja infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como Aritana Cristina Dias Copete Viana, nesta encarnação em particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, o contrato de associação que já não serve ao meu bem supremo, celebrados nesta vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno, e todas as entidades, organizações e associações a mim ligadas por esses contratos que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre, de forma retroativa, levando todos os seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Renuncio também a tudo aquilo que em mim oferece resistência, dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos 2 decretos anteriores, agradecendo as hierarquias de Cristo e da luz, por todo o trabalho que em mim realizaram, por todo o trabalho que estão a realizar neste momento, instante, e por tudo aquilo que irão fazer nesse sentido. Para assegurar isto, e agora, apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Pai Supremo. Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus, entrego-me ao domínio do Cristo em mim e volto a dedicar todo o meu ser, o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde que este momento em mim de forma retroativa. Mas ainda dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço à vibração de Cristo e também todas as coisas no meu ambiente que ainda não me servem. Por conseguinte, dedico o meu ser, a minha própria mestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta Terra como o meu em particular. Tendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam as mudanças necessárias na minha vida para acomodar e materializar essa nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida e que assim seja, graças a Deus. Eu decididamente declaro ao universo, à mente de Deus e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenho estado, a todas as experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, por mim conhecidos ou desconhecidos, qualquer coisa mal resolvida e desarmônica que se mantém entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint-Germain para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre eles e eu peço-lhes que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre eles e eu. Aqui e agora, eu perdoo-me a mim próprio por tudo que necessite ser perdoado nesta vida e por tudo que necessite ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu eu superior.
Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa e ira. Na terceira e quarta dimensões, todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão removidos e curados. Eu agora apelo a Saint-Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e agora as retornem a mim no seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressaram a mim, eu integralmente determino com todo o meu ser que esses canais através dos quais se drenam energias sejam completamente. Eu agradeço ao Senhor Metatron por nos libertar das cadeias da dualidade e que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu agradeço ao Espírito Santo para testemunhar este ato e atestar que isso se cumpra, e assim é. Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo por estar sempre comigo e pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes. Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Arcanjo Miguel por me ter marcado com seu selo de modo que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo. Assim é, eu dou graças a Deus, aos mestres ascensos, aos arcanjos e a todos os outros que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, Kodosh, 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 Adonai, Tissebaitó. Gratidão, amor e alegria.
Bárbara, arruma um T pra mãe. Um T? Latiu. Caiu no chão. Arruma ali pra mamãe, porque acabou aqui. Eu tô precisando. Posso eu tirar? Já vai acabar. Pode não. Carregou? Vamos ver. Não tá querendo. A internet não tá querendo entrar. O que é, mamãe? Você vai comer, mas você vai pôr no casaco. Ó, o roxinho, o que o neném quer comer? Então, fica com fome. Joga uma maionese pra você almoçar. Com batata palha. Fruta. Posso comer carne? Tem carne, tem pão. Posso comer carne? Aham. Ai, eu não consegui comer o carne dela. Bom dia, Cristiane, me ouve? Bom dia. Bom dia, Cristiane, me ouve? Tá bom, você vai bem macio. Bom dia, professora. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Só aguardando os demais colegas, vou ver se eu consigo postar aqui o link para outros acessar. Tá bom. Desde ontem a internet na cidade está de péssima qualidade, não é boa, mas está pior. E o nosso portal está instável também, né? Você tentou entrar no portal hoje? Não, hoje não. A Amanda mandou o link para nós pelo WhatsApp. Tem uma colega pedindo no grupo. Posso colocar lá? Isso, faz a gentileza. Tá.
Bom dia a todos, vamos dar início. Se tiver mais alguém para ser admitido e eu não reparar, por gentileza, vocês avisem, tá bom? Vamos para alguns recados importantes. Vocês estão me ouvindo ou a conexão está ruim? Como é que tá? Eu estou ouvindo bem. Tá. Tá ótimo, super bem. Tá, então tá. Bom dia, seja todo mundo muito bem-vindo. Nós temos alguns recados a serem dados. Só um pouquinho, está passando um caminhão aqui. Bem, primeiro que, de acordo com o decreto, o último decreto do nosso governador, nós temos possibilidade de retomar nossas atividades na primeira semana de maio, né? Tudo vai depender da quantidade de leitos, desde que ele não ultrapasse 60% da quantidade de leitos de UTI no estado do Mato Grosso. Então, nós temos que aguardar essa situação. Sexta-feira que vem, nós não temos encontro, porque se trata de um feriado nacional. Então, nós vamos ter aula hoje. É um conteúdo, ele é bastante interessante, mas ele é curto. E teremos aula, então, daqui 15 dias. Vamos fazer uma revisão e daqui 21 dias nós fazemos a nossa avaliação, que eu espero que seja presencial. Caso não seja, vamos continuar usando as ferramentas que nós temos à disposição. Com relação ao portal, desde ontem está instável, o acesso está bem complicado. Para mim, por exemplo, ontem não foi permitido, alguns alunos também não puderam, mas eu preciso que assim que isso ficar resolvido, vocês acessem o portal e verifiquem o encontro 10. Lá no encontro 10 vai estar a aula de hoje postada, como de habitual. Tem um material extra falando sobre a formação da escola de mediação, que é o tema de hoje, o que é a escola de formação, como ela surgiu, o que é o CNJ. Então é muito interessante que vocês assistam, é breve, esse vídeo é do YouTube. E o material teórico do encontro 10, que não é um material extenso, como já justifiquei no início da nossa aula, eu vou postar direto no grupo. Eu estou tentando entrar aqui no WhatsApp Web, mas eu não estou conseguindo. Deve ser situação da minha própria internet. Mas se eu não conseguir postar agora pela manhã para vocês o conteúdo teórico, após as 13 horas eu encaminho no grupo sem maior problema. Com relação ao que eu passei para vocês, tem alguma dúvida? Vocês precisam alterar alguma coisa? Como é que está? Professora, está tudo tranquilo. Nós estamos acompanhando no material, tá bem tranquilo de entender, né? As aulas também estão claras. A prova a gente conseguiu fazer tranquilamente, assim. Claro que a gente consultou, né, o material, então Sim. acredito que está tudo correndo bem conforme planejado, né? Não tem problema algum, não. Um outro detalhe importante, eu precisava conversar com vocês. Vocês já testaram retornar no portal e acessar a aula que eu gravei com vocês? Vocês já fizeram esse teste? Já? Você acessa, Alessandra? Sim. Porque ontem, pasmem, isso é para todos, tem uma turma que tem 120 alunos no curso de Direito e eles vinham criando muito conflito na aula, aqui, né, no ambiente virtual. O que eu fiz? Tirei 3 horas, gravei a aula e deixei pronta, para evitar, então, que eles ficassem interferindo e reclamando o tempo todo. Como de habitual, postei no portal, como fiz para vocês várias vezes, o que eles alegam que eles não conseguem acessar a aula. E aí eu falo com toda sinceridade, e até, não sei, acho que com humildade também. Por que tanta exigência se o aluno não volta para o portal para ver o trabalho que o professor fez, né? Então quer dizer que nós já estamos encerrando o semestre praticamente, e agora que o aluno descobre que ele não consegue assistir a aula que foi gravada pelo professor.
Então, por isso que eu estou questionando vocês, porque eu quero, na sexta, talvez eu poste um material para não deixar tão vago, vocês com um período tão extenso assim de desinformação. Eu não acho que isso seja bom. Então, eu gostaria muito que vocês verificassem, voltassem lá, tentassem acessar a aula. A única exigência que eles fazem é ter um e-mail do Outlook, que não tem custo nenhum, né? É só o aluno criar. Então, já fica aí a informação para que vocês não fiquem em conflito ou nervosos para aqueles que não tentaram acessar e não consigam de repente. Certo. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Sim. semestre, mesmo assim, mais para o final, a gente vai ter alguma vivência prática, alguma coisa assim? Ou só mesmo quando estiver no núcleo de práticas jurídicas lá no final do curso? Dentro da disciplina, tem alguma previsão de alguma experiência prática com essa modalidade de Não, atendimento, né? eles não trazem, né? Eles não dispõem, Não, né? porque o NAJU não é voltado para a prática da conciliação e mediação. Na verdade, o único núcleo que faz isso aqui é o SEJUSC e a Câmara Privada, as Caprim. E o SEJUSC, ele não tem relação com a faculdade, né? Lá dentro só podem atuar aqueles que são certificados. E o que acontece? Nós podemos, eu penso que, e é muito válido, desde que todo mundo queira participar, nós podemos fazer uma simulação nas nossas aulas. Né? Seria ótimo. 3 horas dá para fazer aí, por exemplo, 6 grupos, né? Dá para fazer 6 simulações. A gente tem que despender de um pouquinho assim do nosso lado artístico, né, para simular. Mas eu Nós poderia. fizemos uma audiência uma vez na sala de aula, né? Simulamos com a professora e foi bem bacana também. Cada um fez um papel, né? Isso mesmo, exatamente nesse sentido. Eu posso criar, não é criar, a gente já viveu, já sabe até de cor os casos, né? Eu posso escrever 6 roteiros ali, 6 situaçõezinhas curtas, 6 problemas, a gente sorteia e faz. Isso aí até eu achava interessante a nível oficial 2, porque teoricamente é pouco material que nós temos. Por quê? Porque é uma disciplina nova, eles ainda estão escrevendo doutrina acerca, né? E uma coisa que Eu acredito que seria bem bacana, né? Cada grupo fica para apresentar um dia, né? Assim, sei lá, a gente pode fazer. Nós podemos fazer em 2 sextas-feiras, em 3 sextas-feiras. Nada com pressa para que vocês. Porque a gente tem timidez, existem pessoas que são tímidas, né? Mas para que vocês desenvolvam com o máximo possível de confiança, porque qualidade vocês têm. Assim, a teoria, vocês podem ter certeza. Às vezes vocês podem ficar com aquele sentimento, nossa, mas ela escreveu tão pouco para nós. Mas eu reviro, pessoal. Eu ligo para Cuiabá, eu peço para a gestora tribunal. Hoje, a aula de hoje, por exemplo, foi uma senhora de Cuiabá que me apontou. Por quê? Porque não tem nada escrito, é tudo muito novo. Acredito que no próximo semestre eles vão escrever um novo capítulo no modelo multiportas, que já foi aprovado inclusive, que vai ser o modelo multiportas online. Veja só, né? Por conta da pandemia vai surgir um novo capítulo onde vai ser possível você fazer as audiências online. Claro que nós temos uma série de problemas para superar, que o principal dele é assinar o documento. Eu até levantei essa questão junto ao tribunal, pessoal, no sentido de que só poderia ser liberado para participantes que tivessem certificado digital. Né? Por quê? Porque daí você assina online o seu documento, né? Você tem o seu totem ali, você coloca no computador e puxa a sua assinatura. Fora isso, no meu ponto de vista, é inviável alguém participar de uma audiência e assinar. Você não vai imaginar o trabalho? Esse documento vai, volta, pode levar meses até que finalize um acordo, né? Então, está em discussão essa situação. É uma situação nova por conta da pandemia, mas que provavelmente quem for ter essa disciplina no próximo semestre
já vai ter ali modelo multiportas online ou tutorial, por exemplo. Já vai ser um capítulo novo que vai ser escrito. Mas já estou indicando a vocês outro detalhe. Na nossa prática ali, para Oficial 2, que foi a sugestão da Alessandra e muito obrigada, vamos fazer uns casos com telepresencial. O que vocês acham? A gente já ir praticando, porque vai ser uma novidade que veio e veio para ficar também. Né? Eu vou fazer 2 casos telepresencial dos 6, e aí quem for sorteado vai ser a bola da vez, tá? Então, nós vamos fazer aí, para nossa, já fica então combinado, eu vou anotar e vou organizar esse roteiro, que para nossa prova oficial, nós faremos uma prova prática. Tá? Até que, para que vocês coloquem o posicionamento de vocês acerca do que nós estudamos, do que nós compartilhamos de assunto durante esse semestre. Alguma sugestão a mais que vocês queiram fazer? Porque daí eu vou me organizar. Se durante a semana vocês tiverem, mandem lá no grupo, porque daí eu acato e dessa maneira a nossa prática vai ser de muita relevância aí para o final do semestre, certo? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre nem carregou aqui, estava tudo bonitinho. Deixa eu voltar para ver se aparece aí na imagem. Só um momento. Mas hoje nós vamos falar sobre a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. Que, na verdade, ela é estruturada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Toda vez que vocês entram lá no site do Tribunal de Justiça, vocês vão ver essa sigla do CNJ. Né? O CNJ é ela quem fundamenta, ela quem dá todo o suporte, não é? A nível de mudanças dentro do judiciário. Então, todas as novidades, por exemplo, constelação familiar, conciliação, mediação, oficina de pais e filhos, todas essas técnicas, essas modalidades, os cursos que são ofertados aos profissionais do judiciário, eles partem do CNJ. Então, a Escola de Mediação e Conciliação, o ENAM, ela foi criada no ano de 2012, a partir de uma reforma, né, da Secretaria do Judiciário, pelo ato do Ministro da Justiça, com finalidade de oferecer capacitação e cursos presenciais e também à distância, com técnicas de mediação, conciliação, negociação e outras formas de consenso para que se obtivessem a solução dos conflitos, né, que já estavam instaurados. Então, vocês imaginam que lá de 2012 até aqui nós temos uma caminhada aí de 8 anos, pessoas com uma visão muito assertiva, né, e futurista já vinham observando que a tendência para a modificação do sucateamento do nosso judiciário seria conciliar, mediar e não dar manutenção à forma tradicional que nós já tínhamos. Por meio de cursos, a Escola Nacional então, de Mediação e Conciliação espera difundir a cultura do diálogo, incentivar cidadãos a participarem de forma ativa e efetiva, quando possível, do debate e da construção de solução para problemas que eles próprios enfrentam. Hoje, então, como nós já falamos anteriormente, a maior dificuldade que nós observamos no dia a dia no judiciário é o diálogo. É você conseguir colocar as duas partes frente a frente para, de fato, afirmarem, de fato, reconhecerem o que gerou o conflito. E só então poderem ceder, né, cada um dentro da sua medida. A gente sabe que uns podem ceder mais, outros podem ceder menos, chegarem a uma conclusão e a uma solução sem precisarem mover a máquina do judiciário, que é tão cara, ela é tão lenta e ela é complexa, não é, de ser movimentada. Para tanto, a Escola Nacional de Mediação e Conciliação trabalha em parceria com atores do sistema da justiça, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia,
pública, advocacia privada, que somos nós, né? Faculdade de Direito, e participam da formulação de cursos, materiais pedagógicos dessa escola, de tal forma que o processo judicial seja preterido em favor de uma boa conversa e de um bom acordo. Essa frase aqui é muito bacana, que o processo judicial ele seja preterido, ou seja, ele seja abandonado, ele seja deixado como segunda, terceira opção, né? Que no primeiro momento se decida conversar, chegar a um acordo. A Escola Nacional, então, é uma iniciativa do Ministério da Justiça para incentivar a adoção do diálogo como forma primordial, inicial, exclusiva de se resolver o conflito, especialmente aqueles conflitos que envolvam relações sociais permanentes, que são as de ordem familiar, né? Nós também estamos caminhando aí para mediação e conciliação na esfera trabalhista. Por quê? Porque, mesmo que não seja uma relação social permanente, é uma relação social estabelecida, e que você tem contato diário, semanal, mensal, né, com aquele que o contratou, ou com aquele que é o seu gestor de fato. Então, nós caminhamos aí a largos passos para que isso atinja todas as esferas do direito. Aqui, caso de conflitos familiares, vizinhança ou mesmo na relação entre empresas e clientes. Dessa forma, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça almeja colaborar com o aprofundamento da cidadania, qualificar o acesso à justiça e, em última instância, favorecer o desenvolvimento de uma sociedade harmônica e pacífica. O que isso nos traz? Que quanto maior é a capacidade de discussão, de elaboração de ideias, maior é a chance de pacificação dos conflitos, né, das contendas no meio social. Então, quanto mais nós conversamos, quanto mais nós dialogamos, observamos a conduta alheia no sentido de que o que é que perturba essa pessoa e de que forma nós podemos interagir e modificar, maiores são as chances de diminuir os conflitos sociais na esfera social, né? De pronto na esfera familiar. E aí depois nós podemos estender essa prática para as demais esferas do direito, né? Como é que fica a audiência de conciliação e mediação no Código de Processo Civil a partir do ano de 2000? De fato, ela aparece e ela surge como item a mais a ser colocado, anexado como pedido nas petições. Até 2015, não havia necessidade de você fazer a desistência, né, do desejo da de conciliação e mediação. Muito importante aqui que fique claro para vocês, alunos, que o Código de Processo Civil de 2015, ele, na verdade, nós estamos falando de audiências de conciliação e mediação judiciais. Aquelas que são feitas, são inquiridas, são pedidas através da petição inicial e protocoladas no PJE e que terão a participação, então, de agentes do fórum. Por quê? Quando nós falamos em audiência de conciliação e mediação extrajudicial, que são as que você pode diretamente pedir lá no Sejusc ou nas Caprim, aí nós não fazemos uso né, do Código de Processo Civil de 2015, tudo bem? Porque é extrajudicial, nós não temos a figura do juiz envolvido. Outra novidade que até o encerramento das aulas físicas não tinha surgido para vocês e que agora é novo. Além das audiências de conciliação e mediação telepresenciais, hoje as audiências de conciliação e mediação, mesmo que extrajudicial, ou seja, aquelas que vocês pedem direto no Sejusc, sem a presença de um advogado, de uma petição inicial, também serão protocoladas junto ao PJE, ou seja, né, o portal de protocolo do Tribunal de Justiça, que é de uso dos agentes de direito, dos operadores de direito, os advogados. Então, eu, Aritana, tenho um problema e vou direto no Sejusc lá
para marcar uma audiência de conciliação. A gestora vai ter que protocolar o meu pedido junto ao PJE. Até 20 dias atrás, isso não era necessário. Então, houve um decreto do tribunal, o CNJ acatou esse pedido também e foi deferido a favor. Então, hoje em dia, a partir, né, da data, 20 dias atrás, todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, aquele que não foi feito um pedido via petição inicial, terá que ser protocolado junto ao PJE, tá? Então, isso aí também é uma alteração que vai vir nas próximas doutrinas que ainda não tem. Então, veja bem, só nesse período de quarentena que nós estamos ultrapassando, nessa modalidade aqui, modelo multiportas, houve 2 grandes mudanças. Então, vocês imaginam o quanto que vai ter que ser alterado e estudado, né, para que se formulem novas doutrinas aí para as próximas turmas. Todo mundo aí comigo, pessoal? Sim, estamos aqui. Tá? Essas 2 modificações é muito importante que vocês memorizem, tá? Para provas futuras da ordem, porque apesar de não estar doutrinado ainda, não vai ser mais alterado. Né? Não sei, nós não temos muitos escritores sobre essa teoria, sobre essa temática, mas já é novidade, é como falam por aí, já é o hit do momento, né? Então vamos ali. O código de 73, imagina como era esse código, né, pessoal? Ele era patriarcalista, nós não tínhamos a figura da mulher, a mulher ainda não era vista como um elemento, ela era vista, na verdade, como um elemento figurativo. Ela não tinha expressão na sociedade a esse período. No seu rito ordinário, tinha na audiência preliminar, presidida pelo juiz, primeira oportunidade formal voltada para a tentativa de composição entre as partes. Então, lá em 73, apesar de ser um código extremamente antigo, né, nós já vimos aí uma tentativa de conciliação. Não tinha esse nome, não era visto ainda como uma ferramenta de poder, mas o juiz ele já mantinha essa prática. Hoje, professora, na audiência de instrução e julgamento, que é aquela que após a audiência de conciliação e mediação a tentativa não obteve êxito, nós vamos para a instrução e julgamento. Hoje, o juiz ele tenta ainda autocompor as partes? Sim. Tá? O juiz ainda faz isso. É uma função do juiz, né? É um compromisso dele com o Estado de tentar autocompor as partes sem que aquele processo tenha continuidade, porque todo o processo é desgastante, todo o processo é caro, né? E o juiz tem ampla convicção disso, né? Que a melhor ferramenta é não brigar, é dialogar. Então, veja bem, você advogado vai lá com sangue nos olhos, porque você quer que o juiz defira o pedido a seu favor. Preste muita atenção aí. O juiz, ele não tem parte eletiva, ele não prefere uma parte a outra. Ele vai tentar, sim, mesmo na audiência de instrução e julgamento, tentar conciliar vocês. Ah, prof, eu já tentei, eu não quero, eu não tenho interesse no que eles me ofertaram, eu quero que o juiz determine, eu quero briga mesmo, eu quero resolver pelo bem ou pelo mal. Já discuti isso com vocês. Essa prática aí advocatícia, ela não cabe mais nos dias atuais. Arranque de vocês esse dragão, ele não existe mais. Nós viramos um ursinho de pelúcia, tá? Os juízes, eles estão cada vez mais inclinados à boa conversa, à boa tentativa, certo? Às boas tratativas, na verdade. Alguma pergunta até aqui, por favor? Professora, ontem eu estava participando de uma conversa aqui no escritório, né? E os advogados estavam falando que tem ações que estão há 20 anos e não foram julgadas ainda, né?
Isso. Então, assim, quando a gente escuta essas suas considerações, elas são realmente muito pertinentes, porque a gente precisa mudar esses conceitos, né? Isso aí acaba trazendo uma sensação de insegurança, de injustiça, e então, assim, até meu marido, que é advogado, costuma falar que só acredita na justiça quem não é advogado. Então, assim, é até uma Isso. piada, mas assim, por quê? Porque realmente as coisas são muito morosas, a gente nunca sabe qual vai ser a decisão, mesmo achando que você tem toda a razão, que aquilo é certo, você nunca sabe o que vai dar um processo, né? Os resultados dele, e esses recursos. Então, isso aí é o que a disciplina vem mostrando, né? Que a gente tem que começar a mudar os conceitos, igual você acabou de citar, que ir para uma audiência com sangue nos olhos, né? Para Isso. poder achar que isso vai ser resolvido. E às vezes não resolve do jeito que você imagina, não é tão rápido, né? As coisas são muito morosas. Então, um acordo, uma conciliação é muito mais vantagem do que, às vezes, você levar alguma coisa à frente. É claro que tem casos e casos, né? Mas faz todo sentido, né? Por exemplo, uma ação que você mova contra o Estado, contra o município, não é interessante conciliar e mediar. Por quê? Porque nós sabemos, pelo histórico, né, brasileiro, que ações que se movem contra o governo federal, o governo estadual e os próprios municípios são ações com prazo mínimo de 10 a 15 anos. Por quê? Porque eles esgotam os recursos, né? Os procuradores do município, do estado e da federação, eles esgotam os recursos, eles vão até a última tentativa. Então, nesse caso, você já entra sabendo que vai demorar aí, que talvez fique de herança para o seu filho se ele for advogado, o processo. Mas no dia a dia, para situações de alimentos, acidentes de trânsito, coisas que não têm importância, têm muita importância, mas são de menor gravidade ou de menor impacto financeiro, porque se revestir de uma armadura, não é? E ficar provocando o judiciário. E nada contra você ingressar com a sua petição inicial, pedindo, né, requerendo a audiência de conciliação lá no fórum. Isso pode acontecer, aliás, isso tem que acontecer. Mas lá na audiência de conciliação, afrouxar o máximo possível e orientar o seu cliente nesse sentido, tirando a sua vaidade de advogado, para que resolva a situação ali. O acordo saia, seja homologado e não se estenda essa situação. Né? Na verdade, é isso que tem que acontecer. Mas eu penso que estamos caminhando para isso. Essa paralisação do judiciário vai amolecer muitos corações, porque todo mundo quer que retorne, então vai estar aberto a mudanças, né? Então, estamos caminhando para um futuro melhor, pelo menos nesse sentido. Professora, Sim? bom dia. Bom dia. Deixa eu fazer uma ponderação aqui em relação a isso, do meu ponto de vista. Claro. Eu fico me perguntando na questão de desvalorização profissional. Eu acho que tudo que a senhora falou faz muito sentido no ponto de vista leigo, no ponto de vista de quem está entrando no negócio, mas no ponto de vista de quem está lá, às vezes acelerar os processos em uma conciliação assim e tudo, talvez se torne um pouco desinteressante, vamos dizer, do ponto de vista de quem está saindo da faculdade pensando em ganhar dinheiro. Vamos pensar nesse sentido. Sei. A desvalorização profissional pode acontecer se o direito tomar esse rumo e a gente acabar se tornando boneco de pelúcia, como a senhora disse, não? Não, nós não vamos nos tornar boneco de pelúcia. O que eu disse para vocês é assim, vamos retomar ali. Que muitas vezes nós saímos da faculdade do curso de Direito com um padrão antigo e que não cabe mais, infelizmente, desculpa, gente, mudou, né?
Antes, o advogado ele saía da formação acadêmica, ia para a prova da ordem, e nós éramos treinados assim para serem devoradores, né? Irem para cima. Essa imagem de dragão aí soltando fogo, ela hoje é um urso de pelúcia. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós mudamos o nosso comportamento, o nosso padrão de atuação mudou. Por quê? Porque o direito mudou. Desde 2015, com essa vinda da conciliação e mediação, hoje o advogado ele tem que estar aberto ao diálogo, como o cliente tem que estar aberto também. Não tem como você orientar o seu cliente para uma audiência de conciliação e mediação se você, advogado, não acredita nessa ferramenta. Se você, advogado, acha que está sendo desvalorizado. Aí eu pergunto, por que está desvalorizado? Você continua recebendo os seus honorários, você tem suas percepções normal, financeira, não muda o seu contrato e o seu modo de receber, muda o seu modo de atuar, muda que você não fica mais 4, 5 anos se dedicando a um único processo, você pode resolver isso em 5 meses, por exemplo, tá? Então, existem muitos pontos positivos, maioria deles positivos. É isso que eu quero que vocês compreendam. Prof, eu não quero saber disso na minha vida. Tudo bem. Você pode tentar escapar disso por um bom tempo, mas, infelizmente, não retrocede mais e a grande tendência é que a gente trabalhe cada vez mais nisso até chegar ao ponto de trabalhar só dessa maneira. É isso que eu quero que vocês compreendam. Tem alguns alunos falando no grupo que querem que a senhora aceite na reunião, porque eles não estão conseguindo ouvir. A solicitação tem que ser aprovada aí. Vamos admitir aqui. Tá bom. Foram 3. Todos entraram? Deu certo agora, né? Temos bastante colega dele. A audiência de conciliação, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, pessoal, é uma novidade. Ela busca estimular a autocomposição de forma antecedente à autocomposição que é ofertada pelo juiz de direito na audiência, né, de instrução e julgamento, e porque ainda não apresenta a contestação pelo réu, que ocorre não perante o juiz, mas sim perante um conciliador em ambiente menos formal e também menos intimidador, mais propício ao desarme de espírito. Pessoal, isso é tão sério que, para vocês terem uma ideia, existem pessoas que são intimadas por uma audiência de conciliação e mediação extrajudicialmente, que é o que eu faço, o Sejus que também faz, que eles chegam a pedir para nós que a outra parte não esteja na sala. Porque muitas vezes essas pessoas já foram tão coagidas, tão maltratadas pela outra parte, que elas têm medo. Agora eu pergunto para vocês, humanamente falando, vocês acham que isso aqui é possível numa audiência de instrução e julgamento? O juiz não quer saber se você foi humilhado, se você foi cerceado algum direito seu. Ele simplesmente impõe que você e a outra parte fiquem frente a frente. E aqui, com essa ferramenta, existem essas possibilidades de você conversar em momentos distintos, em ambientes separados com as pessoas, certo? Não violando o direito dela de bem-estar. Então, não deixa de ser positivo. Quantas mães aí de família, vou pôr o exemplo de mulher, elas já foram espancadas, violentadas pelos parceiros e tem medo de encontrar ele numa audiência para o divórcio. Vocês acham que isso é impossível, que isso não acontece? Acontece todos os dias. E aí?
E aí que a mediação, ela possibilita isso, resolver o problema dela, né? Se desligar desse relacionamento, não que vai haver a cura psicológica, respeitando a vontade dela de não ficar perto daquele agressor. Então, existem situações que vocês têm que analisar sempre com um ponto de vista diverso. É isso que eu quero que vocês verifiquem. Então, essa ferramenta cuida da inovação a favorecer o chamado sistema multiportas. Multiportas por quê? Justamente pelo que eu estou falando, pela possibilidade de se abrir várias variáveis, né? Várias portas. Bem presente Pronto, a ideia... tem mais gente querendo entrar, tá? Certo, vamos lá. Esse povo está entrando tarde, não? Não aqui. Pronto. Só um? Só o Arthur? Chegando mais gente, avisa, por favor. Vamos voltar aqui para o conteúdo. Tamanha importância estabeleceu a realização da audiência como regra encontrar apenas 2 exceções. São direitos envolvidos que não admitirem composição ou tendo o autor já manifestado desinteresse na inicial. Então, veja bem, só existem 2 formas de não ocorrer a audiência de conciliação e mediação judicial. Quando, lá na petição inicial, você, autor, diz que não tem interesse em convidar o réu. Nesse caso, o juiz não pode determinar por você. Ou quando é um assunto que não tem como conciliar. Aí vocês imaginem aí que nós estamos falando, né, na esfera penal. Na esfera penal não tem como a vítima conciliar, né, com o seu algoz numa audiência de conciliação e mediação. Vocês concordam? Tive meu filho morto a tiros. Eu aceito conciliar com o assassino. Conciliar o quê, gente? Não tem que ser conciliado. Aí, em situações assim, que são as ditas exceções, realmente não há possibilidade de se instaurar uma audiência de conciliação e mediação. A fim de viabilizar a manifestação pelo réu sobre o seu virtual desinteresse, a sua citação deve ocorrer no mínimo com 20 dias de antecedência em relação à data designada. A gente fala de 20 a 30, tá? Então, a Alessandra foi lá e peticionou, dizendo que tem interesse numa audiência de conciliação e mediação contra Maria Fernanda, certo? Num caso de cobrança. A citação enviada a Maria Fernanda tem que ter, no mínimo, uma antecedência de 20 a 30 dias, para que Maria Fernanda, então, através da figura do seu advogado, peticione respondendo se tem interesse ou não na audiência de conciliação. Tá bom, pessoal? Não é porque uma parte quer que a outra tem que aceitar. A outra também tem um prazo para manifestar interesse ou desinteresse. Quanto às exceções, a primeira exceção lá, que é a parte ré demonstrar desinteresse, ela tem que ser, pessoal, contrarrazoada, quer dizer, o que é peticionar também, explicando para o juiz por que você não quer conciliar. Então, você tem que ter fortes argumentos para dizer isso para o juiz. Não é simplesmente responder lá, seu advogado responder assim, minha cliente não tem interesse. Isso não é resposta, certo, para o juiz. Já na segunda exceção, que dispõe que o réu aduz da incompetência de juízo preliminar, pode apresentar sua contestação perante o fórum do seu domicílio. Nessa hipótese, a defesa será remetida pelo juízo, em que protocolizada ao juízo perante o qual tramita o processo, sendo suspensa a realização já designada. Ato contínuo, apreciada a alegação de incompetência colhida, que pode ser de forma definitiva. Então, nesse caso, o réu, né, ele não tem como participar da audiência de conciliação e mediação, até porque normalmente numa situação dessa aqui, segunda exceção, esse réu ele está já mantido em cárcere
privado, né? Ele está preso, né? Ele já está detido. Então, como é que ele vai numa audiência de conciliação e mediação, pessoal? Não tem como, né? Não cabe nesse momento. É uma exceção de incompetência. Com o firme propósito de buscar a composição, o nosso Código de Processo Civil de 2015 estabelece a criação de centros de... Aqui é muito importante, pessoal. Quem determinou a criação dos sejustes foi a própria lei. Tá? O próprio Código já previa que para que ocorresse o desafogamento judiciário, nós teríamos que ter um terceiro lugar, né? E nesse caso seriam os sejustes, certo? Então, com firme propósito de buscar a composição, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece a criação de centros de conciliação, prevendo a capacitação de conciliadores, e admite o Código ainda que as próprias partes indiquem a figura do conciliador ou que a audiência se realize por videoconferência. Olha que bacana isso aqui, ó. Olha que atual. Só que até a semana passada, essa ideia de videoconferência, né? Olha lá, artigo 236, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. Até a semana passada, essa história de videoconferência sequer circulava. O Tribunal de Justiça do Trabalho estava fazendo uso, fez uso 10 dias anterior ao decreto, e estava sendo bem sucedido. Mas nas demais esferas, imagina, a gente fazer um divórcio, fazer a definição de guarda, de alimentos, né? Nada disso ainda estava sendo, né, sondado. Então, 10 dias atrás, isso aí ficou determinado que seria feito. Acredito que semana que vem, pessoal, a primeira audiência de videoconferência ali no Sejusc, eu vou participar. Tendo essa experiência, eu vou pedir autorização da gestora. Se ela deixar, eu vou repassar o vídeo para vocês, tá? Se ela autorizar, que eu repasse, que eu demonstre a gravação para vocês, eu vou passar para que vocês vejam como é que foi uma audiência no ambiente virtual. Até para que vocês tenham uma ideia para a nossa prova prática, né? Então, acredito que já é uma situação que veio para ficar, que não vai retroagir mais. Então, dessa maneira, eu vou poder atender pessoas, por exemplo, lá em Barra do Garças, lá em Comodoro, lá em Sinop, né? A minha única dúvida, que eu acho também que é a dúvida de vocês, é como é que as partes vão assinar esse documento? Não sei. Questionei para a gestora do tribunal lá em Cuiabá, eles ainda não sabem como vão resolver essa situação. Eu dei a minha opinião, acho que só poderia participar conciliador e mediador que tiver certificado digital, ou seja, só os que são de fato advogados. Aí eu já gerei uma briga. E também questionei que as partes envolvidas também deveriam ter certificado digital, mas não sei como é que eles vão se manifestar acerca dessa dificuldade. Aí é com eles é que vão ter que resolver esse problema, tá? Mas de acordo com o artigo 236, parágrafo 3º, isso já fica pré-estabelecido pelo Código de Processo Civil. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Da minha parte, não. Tá. O reforço é dado... Obrigada. O reforço é dado ainda pelo prazo entre as audiências e pela possibilidade que se realize mais de um encontro. Pessoal, olha só. Eu aceitei a audiência de conciliação e mediação. O Código de Processo Civil nos diz que mesmo que não seja obtido um acordo nessa audiência, eu ainda posso pedir mais uma tentativa antes de que meu processo seja saneado pelo juiz e vá para a audiência de instrução e julgamento.
Vocês viram a quantidade de possibilidades? É muita coisa. Ou seja, o código, ele não está falando, não. Ele está impondo. Eu quero que vocês cheguem a uma conciliação antes, né? Impedindo que esse processo tome novo rumo, que ele dê manutenção, que ele continue. Eu não admito mais processos usurados. Então, quando o Código de Processo Civil vem e diz que na falta ou achando pouco a primeira tentativa, ou não obtendo resultado, êxito, pode-se fazer a segunda tentativa de conciliação. Certo? Então, aí não tem como não tentar, né? É obrigado, é forçado a tentar. Surge, então, aqui, olha aqui, uma natural dúvida. Qual o sentido de forçar a audiência quando uma das partes já manifestou seu interesse, seu desinteresse? Sendo possível, no CPC de 2015, a realização de mais de uma audiência voltada para a tentativa de conciliação, que celeridade seria trazida pela inovação? Pessoal, é aí que eu afirmei anteriormente. Não é desejo da parte. Nós somos praticamente forçados a isso. O código diz, tentem. Não deu certo uma vez? Tente 2 vezes. Não surtindo resultado? Aí, então, o processo é saneado pelo juiz e nós somos, então, convocados para uma audiência, certo? Perante a figura do representante do Estado. Premissa a merecer atenção é o fato de que o estímulo à autocomposição pelo código tem no desafogamento da justiça ou na celeridade adicional mera consequência. O que visa mais é que as partes auxiliadas pelos seus advogados devem estar presentes quando é judicial, ou seja, quando ocorre lá no fórum, assumam a tarefa de resolver esse problema, esses entreveros, participando ativamente da solução e que, por isso mesmo, tenderá a ser mais legítima, mais transparente. Pergunta que não quer calar. Prof, se eu for com meu advogado na audiência lá no Sejusc, que é fora, né, da estrutura do fórum, e a outra parte estiver desacompanhada de advogado, eu entro com o meu cliente na sala de audiência e mediação e conciliação aqui no Sejusc? Não, você não entra, tá? Não entra. Por quê? Porque estaríamos falando numa desproporção, né? Então, você é convidado a aguardar enquanto advogado lá fora e entra na sala somente o conciliador e as partes envolvidas. Vocês sabiam disso? Vocês tinham ideia que era assim que funcionava, pessoal? Eu não, prof. Isso gera um pouco de revolta, tá, nos advogados, porque eles chegam lá acompanhando os clientes e a outra parte está desassistida. Aí o que a gestora faz? Ela tenta ir lá no núcleo, buscar pelo advogado para representar essa parte desassistida. Mas normalmente não tem ninguém lá. Aí a gestora volta e pede para que o advogado que acompanha o cliente fique fora da audiência, né? E entram somente as partes desacompanhadas e tenham atendimento pelo mediador e conciliador. Isso aí gera um pouco de revolta, tá? Os advogados ficam sempre reclamando muito disso. Mas, infelizmente, é a regra, é assim que acontece. Nós já temos aí pedidos de advogados para derrubar isso, tá? Vamos ver como é que vai desenrolar essa novela aí de muitos capítulos. Então, caso vocês não saibam, é assim que acontece. Se acontecer com vocês, eu peço que mantenham a paciência, a calma, né? Não criem conflitos, porque não vai resolver, tá? O máximo que pode acontecer é a gestora redesignar a data da sua audiência. E aí é você que sai no prejuízo enquanto advogado.
Dito de outro modo, o investimento que se pretende fazer na conciliação mira, sobretudo, seu potencial replicador, logrando êxito em determinada composição. As partes envolvidas na solução, dali para frente, tendem a absorver uma cultura conciliadora. Ou seja, todo o processo em que a conciliação obteve êxito, as próprias partes disseminam o quanto foi bom, o quanto foi produtivo a audiência de conciliação e mediação, tá? O contrário também é verdadeiro. Toda vez que dá errado, ou que não foi benéfico para uma das partes, qual é a tendência do humano? Replicar de forma negativa, né? Dizer que aquilo ali não foi bom, que não obteve êxito, que não foi produtivo. Mas o que a gente nota muito, pessoal, é uma grande adesão. A nossa comarca, no estado do Mato Grosso, é a comarca que mais tem audiência e conciliação. Nós estamos acima do número de Cuiabá, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, a nossa comarca está muito envolvida, engajada em fazer com que isso prospere. E os nossos resultados são muito positivos também. Nas hipóteses em que realizada a audiência de conciliação ou mediação atingida a composição de seu bojo, o juiz homologa por sentença, extinguindo o processo e resolvendo o mérito. Isso aí nós falamos que houve uma sentença homologada. Diante disso, essa sentença homologada, ela se torna um título executivo judicial. Quer dizer o quê? Se fosse extrajudicial, também quer dizer a mesma coisa. Que ele tem peso de execução. Caso seja um título executivo envolvendo dívidas, envolvendo confissão de dívida, envolvendo partilha de bens, alimentos de menores, e isso não venha a ser cumprido por uma das partes, a outra parte que se sente prejudicada, com essa sentença homologada, ela pode ajuizar nova ação, não é? Porque ela tem uma prova que por si só é perfeita, que é a sentença homologada, ou seja, ela tem um título executivo judicial. Prof, qual a diferença entre o título executivo judicial e o extrajudicial com relação aqui à autocomposição? Bem, se a audiência de conciliação ela foi realizada no fórum, lá nas dependências do fórum, a partir de uma petição inicial gerada por advogados, essa sentença, uma vez homologada pelo juiz, ela é judicial. Se essa audiência de conciliação e mediação, ela foi requerida no Sejusc, na Ascaprim, sem a necessidade da formulação de uma petição inicial por advogado, foi realizada, obteve êxito a audiência, encaminhada ao fórum para a sentença homologatória do juiz, nós temos, então, um título executivo extrajudicial. Primeiro, ocorreu fora das dependências do fórum. Depois, não se originou de uma petição inicial. Isso ficou claro para vocês? Sim, ficou. Sim, pronto, ficou bem claro. Essa é a maior dúvida dos operadores de direito. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é advogada, uma das maiores cooperativas aqui da comarca, e ela não consegue compreender essa diferença. Ela poderia fazer uso da ferramenta, tem maior agilidade, mas ela não compreende essa diferença. Na cabeça dela, o acordo lá, por mais que seja homologado pelo juiz, não tem o mesmo peso de execução. E não é verdade, pessoal, tá? Não é verdade. Tem o mesmo peso de execução. Ela pode executar o cliente dela que fizer um acordo com ela e não cumprir depois. Mas ela tem dificuldade, ela não compreende isso. Então,
é importante que vocês compreendam, tá? O título executivo judicial e o extrajudicial podem ser executados de forma, têm a mesma validade, só foram elaborados em ambientes distintos, só foram requeridos de forma distinta. Um foi requerido em petição inicial por um advogado e o outro foi requerido diretamente por uma das partes envolvidas no procedimento. É isso. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Aí eu trouxe aqui algumas observações que a Constituição Federal de 1824, que era a Constituição Imperial, ela trazia no seu artigo 161 a previsão de que, sem se fazer constar que se tem tentado o meio da reconciliação, olha aqui, ó, era outra palavra, não se começará processo algum. Então, nosso imperador, eu admiro muito ele, inclusive foi ele que deu para nós o título de doutor, sem fazer doutorado, vocês sabiam disso? Vocês já sabiam disso? Uhum. Oi? Ele amava os advogados, né? A única profissão no Brasil que é doutor sem ter doutorado é advogado. E quem determinou isso foi nosso imperador, né? Ele disse, não, eu só reconheço constitucionalmente a única profissão é a profissão do advogado e, para tanto, eu dou a ele o título de doutor. Então, ele gostava muito de nós, graças a Deus, e era um homem à frente do seu tempo. Ele já dizia lá, ó, a primeira tentativa, então, pessoal, ó, de conciliação e mediação, a título de curiosidade para vocês, surge lá na Constituição Federal de 1824, que é uma Constituição, né, imperial, e ela fala para nós que, sem se fazer constar a tentativa, o intento de reconciliação, não se dá origem a nenhum outro processo. Então, já era uma obrigatoriedade. Então, o que nós vivemos hoje, na verdade, é uma tentativa lá, né, do século passado, né, na verdade, de ideias que já caminham. Não é nenhuma novidade, nós estamos apenas aprimorando ela aqui no Código de Processo Civil. Outro detalhe aqui importante que eu coloquei para vocês é que a intimação das audiências de conciliação e mediação podem ser feitas através do WhatsApp. Como assim, professora? Você faz isso? Sim. Eu faço a carta de convite, a gente chama de carta convite, mas na verdade é uma citação. Entrego para quem quer citar a outra parte e ela pode fazer isso via WhatsApp, tá bom, pessoal? Sem nenhum problema, não perde a validade. Então já é uma novidade. Prof, mas lá no fórum não, né? Não, no fórum não. Isso aqui acontece através do Sejusc e através das câmaras privadas. Mas eu, enquanto gestora, posso fazer isso? A citação pelo WhatsApp? Não. Eu entrego a carta convite para quem procurou e ele é quem faz a citação. Isso também ficou claro para vocês? Certo. Então, pessoal, esse é o conteúdo, né, da nossa aula de hoje. Eu tenho postado lá no portal para vocês um vídeo complementar. Também vou postar para vocês no grupo outro vídeo complementar falando sobre o CNJ e ainda um material teórico. Se eu não conseguir agora pela manhã, a minha internet não está aceitando eu instalar o WhatsApp Web aqui. Eu faço isso a partir das 13 horas. Lá no portal só está faltando eu colocar a gravação da aula ao vivo que nós fizemos agora. O restante já está tudo carregado. Nesse momento eu abro a pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, façam. E aqueles que não tiverem, eu vou fazer a chamada aqui. E aí podem ir se ausentando do ambiente virtual. Tá bom, pessoal?
Professora, Sim. na verdade não é dúvida, é só ponderando o pedido da Alessandra acerca da gente vivenciar um pouco isso na prática, né? Acho que seria muito interessante. Sim, eu já fiz as minhas anotações aqui, vou elaborar 6 casos, e aí a nossa prova oficial, então, ela vai ser prática. Claro, nós vamos começar alguns dias antes da data final, para que todo mundo possa desenvolver, né, o seu teatro ali, a sua atuação, com tempo, sem pressa, né? Eu quero que vocês façam isso no tempo de vocês, né? Para que tudo possa ser vivenciado. Então, eu vou elaborar os casos. Assim que nós voltarmos com a aula presencial, vamos fazer um sorteio. Os grupos se organizam e aí sorteia o caso que vai ser, para que ninguém ache que fique ali com mais vantagem, menos vantagem. Já vou avisar vocês que eu vou colocar 2 casos online, para que vocês utilizem a ferramenta das videoconferências e sintam como que é isso na prática também. Aí lascou, hein, professor? É um teatro. Por quê? É Paula, ficou quietinha, Paula. Você ia perder de fazer pelo menos uma gracinha. Não, é a Paula. Não sei como que o Edinho... professora, da sua letrinha. Eu também. Nossa, acabou até o músculo. Eu não estou dando conta dessa aula online mais, já cansei. Eu sei, pessoal, eu sei. Mas, professora, será que a gente vai entrar no decreto lá do governador? Então, a ordem, a observação dele, na verdade, é assim. Se até segunda-feira, dia 4 de maio, nós não tivermos 60% da ocupação dos leitos da UTI, volta. Se tiver, mantém a quarentena. Tá complicado. Aqui no Senac também a gente não voltou ainda, sabe? Voltou a trabalhar, mas não com os alunos. Está aguardando também. Aí, outro detalhe, né, gente? As empresas, os escritórios, por favor, todos os chefes aí têm obrigação de ceder máscara aos seus colaboradores. É obrigação. Aqueles visitantes, compradores, que adentrarem os vossos comércios, os vossos escritórios, pessoal, de acordo com a Lei 11.100, tem que usar máscara, né? Tem que estar com máscara, sobre a penalidade de multa de R$80. Certo? Então, assim, prof, eu sou o comerciante, eu tenho obrigação de dar máscara para quem vem comprar no meu comércio? Não. Mas ele só pode entrar no seu comércio se ele tiver com a máscara. Então, vai ter que dar. Entendeu? Não é que vai ter que dar. Vocês vão ter que fazer uma placa já dizendo, a pessoa breca ali. Ou então, você, vendo que o cliente está sem máscara, você vai até ele, não deixa ele entrar, vai até ele e pede o que ele quer do seu comércio. Mas se a pessoa entrar e tiver sem a máscara, o comerciante pode ser autuado também por estar atendendo uma pessoa sem máscara? Vai depender do entendimento do fiscal. E ou o fiscal, é a pessoa que vai ser multado, né? Não, é o a pessoa vai ser multada e o comerciante pode ser multado também. E os fiscais serão os policiais civis, os policiais militares, a guarda municipal nesse primeiro momento. Talvez libere fiscais do PROCON, mas não é certeza porque o PROCON está fechado, né? Então, pessoal, nós não saberemos quem é que vai nos multar. Pode ser qualquer um desses agentes. Só sabe que tem a multa, né? Só sabe que tem a multa. A multa não paga, pessoal. Ela vai ser gerada uma receita fiscal, né? Então, uma hora você vai ter que pagar. Por quê? O PJE, vai para o Tribunal de Contas do Estado, né? Você vai ter uma dívida ativa no seu nome. Então, imagina se tiver que transferir um carro. Não vai transferir enquanto não pagar essa multa.
Não, e que essas dívidas ativas aí é um problema para você pegar elas e pagar. Então, e aí já está bem claro lá na lei, né, que o não pagamento da multa gerará dívida ativa. Então, não tem para onde correr. Vocês que têm aí comércio, trabalham com pessoas, já providenciam um adesivo na porta, baseado na lei, coloca o número da lei, coloque, se eu não me engano, é lei número 11.100, parágrafo 2º, que fala sobre essa condição, tá? Que para adentrar em comércio você tem que estar usando máscara. E outro detalhe, pessoal, todo o território do estado do Mato Grosso. Eu vou lá para o Pantanal comer numa peixaria lá. Não interessa, tem que estar de máscara. Isso que é duro, né, professor? Você vai na... Sabe o que eu tô achando assim mais complicado? É que você, quando as pessoas saem para comer, aí você Sim. vai comer, vai ter que tirar a máscara. E tá todo mundo um colado no outro. Então não tá resolvendo muita coisa. Não tá colado às mesas, mas você tá colado com o seu amigo, com o seu parceiro, de frente. Então. Tá Mas o que ele entende? O que ele entende não, nesse que sentido? tenta diminuir, né, a questão da contaminação e tal, mas assim, a gente, enquanto pessoa que sai na rua e tal, é que tem que ter mais consciência, porque assim, senão não vai contaminar. O que a gente tem que pensar é limitar os filhos, as crianças, porque eles são vulneráveis e eles não sabem como se comportar com a máscara. Se eles veem alguém que eles conhecem, eles correm para abraçar e beijar. Não, e né? a gente sabe, essa máscara é horrível. É horrível, Então, assim, a gente não aguenta. Ontem eu fui no centro e tinha que buscar orçamento, então tava de máscara, de tecido, andando na rua, aquele sol quente, aquela máscara, vontade que eu tava de jogar aquele trem no lixo. É muito complicado. Complicado, porque assim, não é simples usar, entendeu? A gente se contamina mais do que quando a gente não usa, porque a gente fica toda hora coçando, tirando do nariz, mexendo, entra no Eu carro. penso isso também, eu acho que tem mais falta de higiene naquela máscara do que liberar ali logo e respirar tranquilamente. Você anda lá no sol, né? Ontem eu estava descendo numa empresa, vai na outra. Então você anda no sol. O sol é um calor terrível. Aí você coloca aquela máscara. Aquilo lá te começa a te incomodar. Quando você entra no carro, o que é a primeira coisa que você faz sem querer? Abaixa a máscara. Quando você vê, você sobe a máscara. Aí você abaixa a máscara, sobe a máscara. Então, assim, tá pior. Coça o nariz, passa a mão no cabelo e vira um negócio, né? Tá complicado. Mas tudo bem. Verifiquem essa lei, tá? Vocês, é muito importante. Nós, enquanto representante ali da CDL, nós vamos fazer um movimento grande. Depois eu vou postar a tag no grupo de vocês, que vocês podem até fazer uso daí para repassar para os próprios clientes, tá bom, pessoal? Estamos muito preocupados em não dar mais prejuízo para o comércio local. Que, na verdade, o que a gente vê aí são os empresários cada vez mais se prejudicando, tendo mais dificuldade, né? Eles não estão sabendo como lidar com essas mudanças. Já estão vendendo menos e ainda assim está tendo restrição, né, de público no seu comércio. Então vamos ver como é que toda essa estrutura aí vai ficar no final das contas. Marcelo Gabriel, tá por aí? Aqui sai para tomar café. A Alessandra tá aí, muito obrigada, Alessandra, principalmente pela ajuda com relação à prova, tá? Vai ser bacana o nosso trabalho. Imagina, prof, eu que agradeço. Obrigada, beijo. Amanda Gomes. Presente. Arthur. Obrigada, Amanda. Arthur. Cristiane, foi a primeira, né, Cris, hoje que entrou. Muito obrigada pela participação. Edinho entrou mudo e saiu calado. Tô aqui, prof. O Edinho tá só a preguiça, professor, não tá nem falando. Cheguei, tô por aqui. O Gabriel. Estou presente, professor. Obrigada, tá, Gabriel, pela participação na aula. Eu perguntei qual tamanho. Pode falar. A Ketley, Liciele, Dona Paula,
Dona está aqui presente. Muito obrigada pela participação. Até semana que vem teremos Não aula. está conseguindo. É. Vai Não, conseguir. Paula, isso aqui dá tanto trabalho que A não sei. Alessandra me ajudou. A semana que vem é feriado, mas eu estou em contato direto com o pessoal e toda novidade acerca da nossa disciplina, porque agora está surgindo muita coisa, eu posto para vocês daí, tá? Eu mando no grupo. Qualquer informação nova. Rodrigo. Presente. Tércio. Estou aqui, professora. Presente. Obrigada. E Valquíria. Certo? Presente, professora. Que estiveram comigo hoje. Pessoal, não havendo dúvidas, muito obrigada. Nos reunimos, então, na sexta-feira, dia 7, se não me engano. Tchau, obrigado pela aula, professora. Tchau, obrigado. Tchau, tudo de bom.